1, a partir do verso 5 em diante. Quem achou, diga amém. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos. Quanto tempo, gente? 3 anos. Ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, a Misael o de Mesaque e a Azarias o de Abidnego. Resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Mas disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que dos outros jovens da vossa idade, e assim poria em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado para cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, diga, experimenta. Diga mais forte, diga, experimenta. Isso, experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias. Quantos dias? 10. E que se nos dê legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. E segundo o que vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. E no fim dos 10 dias a sua aparência era melhor. E no fim dos 10 dias a sua aparência era melhor. A sua aparência era melhor. Meu irmão, descomprime esse diafragma aí, vamos lá. No fim dos 10 dias a sua aparência era melhor. E eles mais robustos do que a todos os outros jovens que comiam das finas iguarias do rei. E você diz amém. Amém. Se assente dando glória a Deus. Amém. Oh, aleluias. Mantenha a sua Bíblia aberta no livro de Daniel, capítulo de número 1. Quem está ligado, diga aleluia. Aleluia. Quem ainda deseja ter mais de Deus, diga eu. Então fica de pé no salto de glória aí. Fica de pé no salto de glória. Está muito devagar, você não está ligado como deveria. Está com preguiça, está cansado. Aí você vai dizer assim: irmã Camila, mas eu vi, a senhora estava ali no culto sentada e agora está mandando ficar de pé. Deus fala comigo o que é que os crentes pensam de mim. Mas você tem que entender que às vezes eu vou ficar em pé 1 hora e você não. Você fica em pé mas depois você fica intercalando entre em pé e sentado. E eu não, eu fico em pé direto. Então vai lá, quem está sentado, vou te dar mais uma chance. Fica de pé no salto de glória. Aleluia, oh aleluia. Você que ficou de pé vai liberar uma palavra profética para o irmão que está ao seu lado antes de assentar. Você vai olhar para ele e vai dizer assim com carinho para ele: vamos fazer um regime? Espera aí que eu vou contar de 1 até 3, que é para ninguém ficar sem graça e todo mundo falar junto, tá bom? 1, 2, 3, diga para ele: vamos fazer um regime. Agora pega na mão dele, pega na mão dela, pega, irmão, mas eu não conheço, não precisa conhecer. Se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Agarra a mão desse crente e deixa ele sentir a presença de Deus fluindo de você. Segurou? Segurou? Agora olha para ele e diz de novo: você está precisando de um regime. Senta dando glória a Deus, crente, sobre esta palavra. Oh, aleluia. Isso aqui é profético, eu não vim chamar ninguém de gordo. Fica tranquilo. Até porque se fosse também não seria ofensa. Provérbios diz que os que confiam no Senhor engordarão. Então não é sobre isto que nós estamos falando. Nós estamos diante de um cenário profético. E este cenário, o cenário do capítulo 1 do livro do profeta Daniel, é um capítulo que para o século 21, e usando uma linguagem bem atual, o que o Espírito de Deus está nos propondo é um regime nesta hora. O retorno está indo embora. O que o Senhor e o Espírito de Deus estão nos propondo é exatamente isso, um regime para esta hora. Está perfeito, pode deixar assim, não precisa mexer mais não. Porque é exatamente o que vai acontecer. A Bíblia diz que agora Nabucodonosor, rei da Babilônia, está fazendo cumprir a palavra que os profetas já haviam liberado sobre o cativo de Jerusalém, sobre Israel ser levada
em cativeiro por causa da reincidência do seu pecado de idolatria. Então agora o Senhor vem agindo sobre Israel com juízo, também com misericórdia, dando a Israel a oportunidade do arrependimento. Nós vamos ver isso no livro do profeta Jeremias. Mas Israel não se arrepende, e agora o Senhor vai estreitar o cerco de Israel. E como é que o Senhor vai fazer isso? Vai fazer isso levando os moradores de Jerusalém cativos para a Babilônia, a terra dos caldeus. E o que é que vai acontecer dentro dessa comitiva e dentro desse grupo? Porque caravanas eram levadas em cativeiro para a Babilônia. Estão agora dentre esses os cativos de Judá. O que foi que eu disse? Os cativos de Judá. Entre eles estão alguns jovens que tinham algumas especificações distintas que atraíam ao rei. Eram jovens inteligentes, eram jovens estudiosos, coisa bem típica da casa de Judá. Isso aqui não é o tema da mensagem, mas dá uma abertura de parênteses para nós. É muito bom que todos os jovens que estão aqui, e eu sei que são eles maioria, busquem realmente os estudos, porque até a prova do estudioso é diferente da que não estuda. Perceba que eles são levados cativos a Judá, mas eles não estão dentro de celas e nem dentro de prisões. Eles estão sendo levados para aprender a cultura dos caldeus dentro do palácio. E agora eles vão viver dentro da dieta dos caldeus também. Regia o regulamento para todos os cativos que chegaram, bem como para os caldeus que precisavam aprender a ciência e a cultura daquela terra para servir o rei. Qual? A ração diária de cada dia. A ração é um termo para falar de dieta. Ração é um termo para falar de reeducação alimentar dentro do palácio. Ração aqui não é uma porção michuruca e nem faz alusão jamais a um cão. Ração aqui é um procedimento de reeducação alimentar que era dado pelo nutricionista, pelo chefe dos eunucos, pelo cozinheiro-chefe, para que os jovens que fossem servir ao rei tivessem uma estatura perfeita, afinal eles morariam dentro do palácio servindo ao rei. E ninguém poderia se apresentar ao rei de qualquer maneira. Então agora o rei vai determinar aquela porção. Que porção? Que eles comam a mesma coisa que o rei come, um excelente vinho, uma excelente comida, uma excelente carne. Porém os hebreus têm uma cultura, e não é apenas uma cultura, mas é uma lei mosaica, em que a carne deles tem um preparo totalmente diferenciado e especial. E Daniel não queria cair em pecado e não queria contrariar a lei dos profetas e a lei do seu Deus, porque estava na Babilônia. Então Daniel vai se achegar agora ao chefe dos eunucos, encarregado de cuidar da comida daqueles que eram os prisioneiros, dos cativos de Judá. E a Bíblia diz que Deus vai dar a Daniel misericórdia. Daniel vai alcançar misericórdia diante desse chefe dos eunucos. Aqui já tem uma verdade. Por que Daniel vai alcançar misericórdia diante do cozinheiro-chefe? Porque o desejo dele não era se promover, o desejo dele não era aparecer, o desejo dele era santificar-se e manter a sua doutrina na terra dos caldeus. E todas as vezes que o meu desejo for por uma busca de santificação, não importa onde eu esteja, até diante do meu opositor, Deus me fará achar graça para que eu consiga alcançar aquilo que eu desejo diante dele. Então Daniel vai alcançar esta misericórdia diante do chefe dos eunucos. Por quê? Porque ele desejava santificar-se. E ele não poderia comer aquelas comidas em que ele não saberia qual era o preparo. Então ele vai chegar diante do chefe e ele vai dizer: olha, te peço, experimenta nos 10 dias. Quantos dias, gente? Vem comigo, quantos dias? 10 dias. Na verdade, o que Daniel está pedindo é uma coisa muito simples. Daniel está pedindo para sair da reeducação alimentar, que é a ração diária de cada dia, e está pedindo para entrar num regime. Por que a gente coloca desse jeito? E eu vou especificar para você do mesmo jeito que o nutricionista especificou para mim. O que é a dieta? O que é a reeducação alimentar? É aquilo que os caldeus fazem. O que é isso? É a cultura na gastronomia ou na educação alimentar mais usada nesta última hora. Hoje em dia, quem quer manter-se magro ou quem quer perder peso não começa fazendo regime. Se você for procurar um nutricionista, ele vai passar uma dieta para uma reeducação alimentar. Por quê? Para não causar aquele efeito sanfona. Primeiro corta tudo, aí emagrece, depois volta tudo de novo e engorda. Então o nutricionista ele passa uma reeducação alimentar. Para quê? Para você manter aquele peso e ter o hábito de se manter naquela porção.
Então o que os caldeus fazem? Os caldeus eles trabalham com essa visão nutricional. E os hebreus não trabalham com essa visão. Desde que o mundo é mundo, desde que lei é lei, desde que tem profeta e desde que Deus deu ordem, os hebreus trabalham no regime. E tem diferença, irmã Camila? Tem. A reeducação alimentar, ela se baseia no seguinte: comer de tudo, mas comer com bom senso. Porém, pode-se comer de tudo. Pode-se comer? Pode-se comer? É nisto que está baseada a reeducação alimentar. Você pode comer de tudo desde que você coma com decência. Porém, você pode comer de tudo. E o regime? O regime não. O regime é restrição total ou parcial de determinados tipos de alimento. O regime visa perder taxa de colesterol e ganhar massa muscular. O regime ele é indicado para atletas, para pessoas que estão prestes a concorrer em competições. Por quê? Justamente por ele ser um pouco mais agressivo e um pouco mais impactante na estrutura do corpo. E o que está acontecendo aqui? Está acontecendo que caldeu tem o costume de fazer reeducação alimentar, mas hebreu tem o costume de entrar no regime. Irmã Camila, onde que eu entro nisso? Você entra nisso no século que você está vivendo. Nós estamos vivendo uma era dentro da igreja e fora dela, e em qualquer núcleo eclesiástico que existe, aonde todo mundo está pregando uma reeducação alimentar. Isso é coisa de gente que se acostumou com a Babilônia. Isso é coisa de gente que se acostumou com a terra dos caldeus. Isso é coisa de gente que se encantou com o vinho desse mundo. Oi, irmã Camila, mas você disse que a gente pode desde que seja com bom senso. A Bíblia diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Paulo está dando uma orientação e o que ele está dizendo é: até pode reeducar alimentarmente, mas o melhor mesmo é fazer regime. Por quê? Porque senão a gente vai se tornando um tipo de crente onde a gente começa a aceitar tudo desde que seja de maneira moderada. Pode ver revista de fofoca desde que seja moderado. Pode ver Big Brother desde que seja moderado. Pode beber um pouquinho desde que seja moderado. E isto é reeducação de terra de caldeu. Mas o Senhor está trazendo uma palavra profética para nós, e o que ele está dizendo é: você até está na Babilônia, mas você ainda é hebreu. Você até está na Babilônia, mas você ainda tem lei. Você até está na Babilônia, mas você ainda tem Deus. Você até está na Babilônia, mas você ainda tem regra. Você até está na Babilônia, mas você ainda tem chamada. Você até está na Babilônia, mas você ainda tem ministério. E o que Deus está dizendo? Deus está dizendo: é tempo de regime, é tempo de cortar, é tempo de dizer não. Tem uma coisa chamada memória visual. Todas as vezes que a gente tem uma imagem aqui no capítulo, uma memória. Vamos fazer isso hoje? Pega o seu dedinho e faz assim, ó, assim, ó. Assim, ó, dá uma olhada pro teu irmão e prega para ele dizendo: tem que cortar. Não, você não falou, você miou. Olha para ele e diz: tem que cortar. Cortar o que, irmã Camila? Cortar tudo aquilo que entrou na sua reeducação e que não agrada a Deus. Vai ter que cortar. Estamos vivendo uma era onde as pessoas têm medo de dizer não. Estamos vivendo uma era onde ninguém quer ficar em maus lençóis, porque todo mundo quer ser curtido. Estamos vivendo em uma era onde queremos ser seguidos. E se queremos ser seguidos, fazemos de tudo para agradar a todos. E o problema é que isso vai tirando a identidade de onde nós viemos. Você pode estar cativo, mas ainda é de Judá. Canto que levanto, rebaracandaramachai. Você está na Babilônia, mas ainda é crente. Elebai canto, revassarabacancho. Todo mundo com medo de dizer não. É um evangelho tão fraquinho e tão minguado que está causando enjoo. É uma coisa insossa. São pastores, líderes religiosos, alguns que se dizem profeta com medo de dizer não, com medo de entregar uma palavra de repreensão. Até quando vai evangelizar, a gente procura uma evangelização que não seja muito impactante, que não seja muito confrontante, que não seja muito agressiva, esquecendo-se que os princípios da Bíblia já começam com não. A Bíblia tem atos proibitivos, sim. A Bíblia tem regras, sim. Ser crente visa respeitar parâmetros, sim. Há coisas que você precisa dizer não, sim. Perceba que os próprios mandamentos já são ordenanças proibitivas. Não matarás, não roubarás, não dirás falso testemunho. Perceba como tem mais não do que sim. Sabe o que Deus está dizendo? Para começar a entrar no processo de santificação, você terá que aprender a dizer não. Olhe para cá, jovens.
para entrar nesse processo e para se manter santo diante de Deus, mesmo na Babilônia, porque aquela escola é babilônica, aquela classe é babilônica. Nós convivemos e transitamos no meio de pessoas que são caldeus nesta terra. E para que nós consigamos manter a nossa identidade, teremos que começar a aprender a dizer não. Ah, mas faz isso aí, todo mundo faz também. Não. Ah, mas eu conheço um monte de crente que faz isso. Só na sua igreja que não pode? É, só na minha igreja que não pode. Por que a gente tem tanta vergonha de dizer, de colocar? Olha, mas eu conheço uma menina que também é crente e ela faz, mas eu não faço. É um medo de ser passado, um medo de ser ficado para trás. Dá uma olhadinha pro teu irmão e fala aí para ele, não. Só para habituar ele, olha para ele e diz, não. Você está entendendo o que é que Deus está dizendo? Deus está dizendo, eu não coloquei na tua boca só o poder do sim, eu te chamei também pelo poder do não. Olha o que a Bíblia vai dizer, gente. A Bíblia vai dizer que José estava no meio de seus irmãos e foi escolhido por eleição soberana de Deus para reinar e para ser governador de toda a terra do Egito. Quando a gente olha para o capítulo 37 do livro do Gênesis, a gente vai entender o porquê que José foi escolhido. Dentre tantas questões, tem uma que me chama a atenção para essa noite. Sabe qual? A Bíblia vai dizer que seus irmãos pastoreavam as ovelhas, ele também pastoreava. Seus irmãos acordavam, ele também acordava. Seus irmãos iam para o campo, ele também ia. Seus irmãos cuidavam das ovelhas que era de seu pai, ele também cuidava das ovelhas que era de seu pai. Seus irmãos tinham cajado, ele também tinha cajado. Seu irmão tinha poção, ele também tinha poção. Então perceba, quando eu olho para José, eu vejo que José não foi escolhido por aquilo que todo mundo fazia. Porque se ele fosse escolhido por fazer o que todo mundo faz, Deus teria que também dar igual honra para Judá, para Rúben e para os outros. Mas a Bíblia vai dizer, olha o que a Bíblia diz. A Bíblia fala, e José seguia com seus irmãos e apacentava as ovelhas de seu pai Jacó. Porém, trazia deles uma má notícia. José aparentemente fazia tudo que seus irmãos faziam, mas tinha uma coisa que seus irmãos faziam que José não fazia. Aí quando eu olho para o meio desses irmãos e vejo Deus pincelando José para o trono, eu olho e o Senhor fala comigo, Camila, não é o que você faz, mas é principalmente o que você deixa de fazer. Você não entendeu, eu vou repetir. Não é só o que você faz, não é só você orar, não é só você cantar, não é só você ter paz. O Senhor está dizendo, é principalmente o que você não faz, ou o que você deixa de fazer. Mas todo mundo vai naquela festa, e o Senhor está dizendo, mas vamos ver se você deixa de ir. Mas todo mundo é amiga da fulana, e o Senhor está dizendo, vamos ver se você será amiga da fulana. Você está entendendo o que é que Deus está dizendo? Deus está dizendo, o que me chamou a atenção em você, o que me chamou a atenção em Daniel, o que me chamou a atenção em José, não era a cópia de fazer o que todo mundo faz, mas era justamente a coragem de deixar de fazer quando todo mundo estava fazendo. Alguém quer até nos desencorajar, e eles nos desencorajam tentando nos incluir no mundo deles, e eles dizem assim, mas faz, todo mundo está fazendo, e por ter medo de ficar excluído, a gente entra e faz também. Só que o Senhor está dizendo, não é o que você faz, não é apenas o que você faz, mas é também o que você deixa de fazer. Sabe o que eu quero profetizar sobre a tua vida? Quem crê, já levanta a mão direita para receber. Eu quero profetizar sobre a tua vida que Deus vai te honrar por coisas que você está deixando de fazer. Alianças que você partiu por amor a Deus. Lugares que você deixou de entrar só porque desagradavam a Deus. Festas que você deixou de frequentar só porque você serve a Deus e eles não. O Senhor está dizendo, eu vi essa amizade que você rompeu, eu vi essa festa que você deixou de entrar, eu contemplei o dia que você não foi na balada, eu percebi o dia que você não xingou. O Senhor está dizendo, eu estou percebendo as coisas que você está deixando de fazer por amor a mim. Aleluia. Então, é tempo de corte, é tempo de regime, é tempo de... Graças a Deus, para 3 eu já consegui pregar. Vamos lá, gente, é tempo de... É tempo de... Irmã Camila, eu não gosto de repetir, eu não gosto de falar com o irmão que está do seu lado, eu não gosto de nada disso, eu acho isso uma palhaçada. Me perdoe, mas não é palhaçada, isso é discipulado. Discipulado é repetição, se é repetição, você tem que entrar na mensagem. É tempo
de regime. É tempo de corte mesmo. Vai ter que cortar. Tem que cortar. Se você não consegue passar 20 minutos ou 1 hora no Facebook, é melhor cortar. Se isso está tomando 12 horas do seu dia e por causa disso você já não consegue comer direito, você não consegue ler a Bíblia direito, você não consegue orar direito, então é tempo de cortar. Tempo de cortar. Se a televisão está sendo problema, irmã Camila, é pecado ver a televisão? Não, não é. Dependendo da programação, está tudo bem. O problema é que a televisão não deixa você orar. A televisão não deixa você estudar a Bíblia. A televisão já não deixa você buscar Deus como buscava. A televisão está te impedindo até de vir para a igreja. É o último capítulo da novela. É o último capítulo do seriado. Eu não consigo gravar, eu vou ter que ficar. Então o Senhor está dizendo, o que você não administra, você corta. Tem que cortar. Amizades que te usam como latão de lixo. Gente que só quer te usar. Caminha contigo, você prega, você ajuda, você ora, você exorta, você não compactua com o pecado, mas a pessoa vive pecando e sempre te procura para lançar sobre você toda a tristeza da maledicência que ela está vivendo. E ela sai bem da conversa e você fica mal. Você diz, mas fulano é meu amigo. Não, não é. Se ele fosse seu amigo, ele não deixava você se sentindo mal depois de uma conversa. Irmã Camila, o que significa? Que Deus está dizendo, vão ter amizades que hoje, porque isso aqui é profético, gente. Isso aqui não é mais um culto, não é mais um dominguinho à noite, não. Isso aqui é dia de Deus virar página, é dia de Deus mudar a história, é dia de Deus trazer palavras de decisão para a minha vida. E você que entrou aqui pedindo uma direção, pedindo resposta sobre algumas pessoas, Deus está dizendo, se te faz mal, corta. Irmã, mas são anos de amizade, são anos você se sentindo mal. Ele alcança a graça diante do cozinheiro-chefe. E sabe o que é lindo? É lindo que ele pede apenas 10 dias. Quantos dias ele pede? 10. Esses dias é uma balança e uma contraposição aos 3 anos. Esses jovens, eles só teriam que se apresentar diante do rei depois de 3 anos. E o que Daniel está pedindo são somente 10 dias. Então o que são 10 dias comparados a 3 anos? São só 10 dias. Perceba que a proposta da metodologia de santificação de Daniel não visa prejudicar ninguém, a não ser assumir o próprio risco por aquilo que eu quero fazer. Por que eu estou dizendo isso? Porque para o cozinheiro, se os 10 dias não dessem certo, ele ainda ia ter 1085 dias para trabalhar nos jovens. E 1085 dias restitui 10 dias ou não restitui? Restitui ou não restitui, gente? 1085 dias dá tempo de recuperar o que você não fez em 10 dias ou não dá? Dá ou não dá, gente? Porém, para Daniel era só os 10 dias. Porque se em 10 dias não desse certo, ele estava preso à cultura dos caldeus durante 3 anos. Então presta atenção nisso aqui. Para o cozinheiro não era nada, mas para Daniel era tudo. Perceba como a proposta de santificação de Daniel não põe a vida do cozinheiro em risco. Deus me deu uma frase que eu escrevi para não esquecer. Daniel está num desejo tão árduo de santificar, que ele faz isso logo no começo, porque tem coisas na nossa vida que a gente tem que começar a dizer não logo no começo. Porque imagine que Daniel entra na cultura, participa da comida e da ração diária dos caldeus, e depois de 10 dias, ele do nada levanta com crise de consciência, e ele diz assim, olha, quer saber, não vai dar mais não. Ia ficar muito mais complicado, porque alguém ia dizer, ué, mas você ficou os 10 dias, e agora você está dizendo que não dá mais? Sabe o que Deus está dizendo? O regime vai te ensinar a tomar postura e assumir uma posição de decretar não logo no começo. Sabe o que o Senhor está dizendo? Tem que começar agora. Está namorando, botou a mão aqui, se descer aqui já é não agora. Se fizer amanhã ele vai dizer, mas ontem você deixou. Quer dar não é agora. Entrou no ambiente, todo mundo xingou palavrão, riu, fez chocarrice, você riu também. Não dá para entrar amanhã e dizer para. Você não riu ontem, por que está dizendo que não pode agora? É agora. Então Daniel
faz esse pedido dos 10 dias. Só que o cozinheiro fica com medo. E ele diz assim: mas olha só, se o rei vê o vosso rosto mais abatido do que os demais jovens, é a minha cabeça que vai rolar. Literalmente nós estamos falando de risco de morte. Perceba como o processo de santificação de Daniel não visa matar ninguém. Sabe por quê? Todo o processo de santificação, para ser selado e autorizado por Deus, ele não pode rodar a cabeça de ninguém que está à minha volta para eu me santificar. Isso respeita um princípio. Daniel era alguém que desejava muito fazer. E aí o Senhor falou comigo, ele só queria 10 dias. Para ele era muito, para o cozinheiro era pouco. E o Senhor falou comigo, quem muito quer fazer, com pouco já começa. Mas quem quer pouco fazer, nem com muito adianta. Sabe o que o Senhor está dizendo? Começa agora, começa hoje. Pega na mão do teu irmão e profetiza isso para ele. Diga, começa agora. Começa agora. Aquele propósito que você quer fazer, começa agora. Aquela oração que você quer fazer, começa agora. Aquele ministério que você quer começar, começa agora. Chega, gente. Perceba como o regime tem tudo a ver com essa palavra. Regime é o tipo de coisa que a gente sempre deixa para amanhã. Amanhã eu começo. Segunda-feira eu começo. Outro dia eu começo. Nós estamos falando de um processo de santidade. E quantas vezes a gente diz, amanhã eu oro, amanhã eu jejuo, amanhã eu faço o propósito. E o Senhor está dizendo, você tem pouco e não está sabendo usar, e se tiver muito, também não vai saber. E o que eu faço, irmã Camila? O Senhor está dizendo, que horas são agora? 9 horas, começa agora, propõe agora, se derrama agora, dá glória agora, coloque agora na presença do Senhor. Pega na mão do teu irmão aí de novo, pega na minha mão, Ruth, que eu também preciso receber, pega, irmão, pega na mão do teu irmão, dando glória, pega na mão dele, na unção de Deus, sacode ele com carinho, profetiza, profeta, diga pra ele, começa hoje, aquele jejum é hoje, aquela oração é hoje, aquela leitura da palavra é hoje. É hoje. Toda vez que você deixa para amanhã, você nunca consegue. Isso é um princípio original da criação. Sabe por quê? Que coisas que nós deixamos para fazer amanhã, quase nunca realizamos? Porque queremos projetar para amanhã coisas que não estão na nossa alçada. Tiago fala disso. Ele diz, e vós com a vossa presunção que dizes, amanhã contrataremos, amanhã pagaremos, amanhã investiremos, vocês não sabem que a vossa vida é como um vapor que ora sobe e ora desvanece? Ele chama a gente de presunçoso, você acredita? E hoje eu entendo, porque quando eu olho a ação de Deus sobre a nossa vida aqui e agora, eu vejo que quem conhece o amanhã é Deus, porque só Ele tem poder o suficiente para ir lá e voltar hoje aqui. Não, você não entendeu, eu vou falar de novo. Deus vai lá amanhã e já volta hoje aqui. O que você está dizendo, irmã Camila? Sabe por que seus propósitos de santificação precisam começar hoje? Porque o amanhã não existe para você. Presta atenção que eu quero que você entenda que eu não estou te dando um prognóstico derrotista, fracassado, não. Eu só estou falando uma realidade dos nossos dias. Gente, o amanhã chega para todo mundo. Chega, gente. Vou usar o exemplo dessa infeliz catástrofe que sobreveio no governo. O amanhã chegou para o Eduardo Campos? E ele tinha planos para amanhã ou não tinha? Tinha ou não tinha? Nós temos também. Eu não estou falando que não devemos ter planos para amanhã. O que eu estou dizendo é que nós não precisamos e não podemos esperar amanhã para começar a criá-los. Precisamos começar hoje. O amanhã não existe para você. O que existe para você é o aqui e agora. Daniel então vai entrar num processo de santificação que não visa rolar a cabeça de ninguém. Presta atenção. Seu processo de santificação só será agradável diante de Deus quando Ele não pôr a vida de ninguém em risco. Do que você está falando, irmã Camila? Eu estou falando de gente que, por dizer, abre aspas, que está se santificando, está colocando a cabeça de um monte de gente na bandeja. Que gente é essa?
É gente que não respeita o princípio de santificação de Hebreus, capítulo de número 12, versículo de número 14. Qual? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Irmã Camila, mas você disse que eu tenho que cortar algumas pessoas do meu relacionamento ou no meu regime, e eu continuo afirmando isso. Sabe por quê? A sua santificação e o seu propósito, o seu nível de santificação, naturalmente, ele vai te privar da comunhão de algumas pessoas. E o que é comunhão? Comunhão é sentar-se à mesa, comunhão é abraçar, comunhão é beijar, comunhão é estar junto. Porém, o seu processo de santificação não te autoriza a pisar e a perder a paz com o seu próximo. Não importa quem ele seja, quer seja o cozinheiro, quer seja caldeu ou quer seja hebreu. O processo de santificação tem um princípio. O processo de santificação tem um? Vem comigo, o processo de santificação tem um? E qual é o princípio? Paz com todos. Perceba que na ordem a paz vem primeiro. Seguir a paz com todos. Com pai e mãe? Só com quem eu tenho afinidade? Só com o vizinho da direita? Só com o meu amigo de 10 anos? Não, com todos. Seguir a paz com todos. E aí sim busca a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Sabe o que o Senhor está dizendo? Que muitos propósitos, muitos jejuns, muitas orações, muitos montes, muitos votos, muitos pactos, muitas coisas que poderiam estar te abençoando, estão quebrando a sua comunhão com Deus. Por quê? Porque a gente não está obedecendo o princípio. A gente quer se santificar para pisar no outro. A gente quer se santificar para humilhar o outro. A gente quer mais poder para abater o outro. A gente quer unção para detonar o outro. E paz a gente não tem com ninguém. Que princípio é esse? É um princípio que não recebe a aprovação de Deus. Quer ser santo? Primeiro busca a paz. Olha isso aqui, ó. O cozinheiro está cheio de medo. Eu tenho medo de te dar o regime que você está pedindo, porque se o rei vê que você está mais abatido, é a minha cabeça que vai rolar. Aí ele diz, me dá só 10 dias, só 10 dias. Por quê? Porque se der certo, deu certo para mim, deu certo para você. Mas se der errado para mim, fica tranquilo que não vai pegar em nada para você. É o que Daniel está propondo. Olha para cá. Chega desse negócio de que para entrar no seu estágio de santificação, para começar a fazer o seu regime espiritual, você começa a obrigar as pessoas a rolar cabeças por causa do seu processo. Tem gente aqui, somos tentados aqui, no processo em que estamos nos santificando, visar a impureza do outro. Isso não é coisa de quem quer se santificar, é coisa de quem quer apodrecer o outro. Eu só quero mostrar que ele é pior do que eu só quero mostrar que eu oro mais do que ele. Quanta gente subindo o monte, gente, que oração ridícula, batendo o pezinho no monte para dizer, se eu sou homem de Deus ou se eu sou mulher de Deus, a fulana vai descer. Você acha que essa oração está subindo? Essa santificação quebrou um princípio. Qual? Paz com todos. Comunhão é fato, e eu reafirmo, você não vai ter com todos, mas paz é obrigatório no processo. Tem que ter paz. Daniel, então, perceba, em todas as alternativas no seu processo de santificação, ele mantém a cabeça do cozinheiro na cabeça. Sabe por quê? Segunda característica do processo de santificação, o meu processo de santificação não visa oprimir ou punir ou observar a conduta do outro, mas visa controlar a minha própria conduta. O que é que a Bíblia diz sobre o princípio da conduta individual? Quem é santo, santifique-se ainda mais. E quem é sujo? O santo vai lá perturbar quem é sujo? Vai lá e bate em quem é sujo? Não. E quem é sujo? Deixa-se sujar ainda mais. Se você é santo, santifique-se. E quem é impuro, deixa-se sujar. Então para com esse negócio. Entrar dentro de casa, estou no propósito, não estou comendo doce. Aí proíbe todo mundo dentro de casa de comer doce só porque você não está comendo doce. Não, peraí, é você que está no propósito ou sou eu? Porque se é você, segura o teu propósito. Mas não, nem você aguenta segurar teu propósito quando você faz isso. Você impede as pessoas de comer doce. Quando você se priva de comer doce, não é porque você quer se santificar, é porque tua carne está tão fraca, que se você vê alguém comendo, você vai comer também. Aí para você não correr risco de comer, você impede o outro de comer.
Ou desliga a televisão, porque eu estou em propósito. Aí perturba pai, perturba mãe, perturba tio, perturba todo mundo. Olha, eu não quero televisão ligada, eu não quero nada eletrônico ligado, porque eu estou no propósito. Aí as crianças perturbam, não vê Discovery Kids, não vê os desenhos de manhã, fica gritando, pulando, perturbando. Não, você não está se santificando. Você tem tanto medo da sua carne que você impede os outros de fazerem, porque santificação é pessoal. Santificação impede eles de seguirem com a própria vida, não apenas porque quer se santificar, mas porque você é tão fraco que se alguém ligar, você senta lá e esquece que estava no propósito. Perceba, a cabeça de ninguém tem que rolar. Conta isso aí para pelo menos 2 pessoas e diga: a cabeça de ninguém tem que rolar. Você está entendendo? Você está entendendo o que é que Deus está dizendo? Romanos capítulo de número 14, versículo de número 2. O que é que Paulo vai falar sobre esse processo? Ele vai dizer: o que come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come. Eu quero me santificar. Quem quer também, levanta a mão e diga glória a Deus. Dá uma olhada para o teu irmão com o maior carinho do mundo. Com o maior carinho do mundo. Olha para ele e diz assim: o problema é meu, tá? Isso, fala isso com um sorriso para ele não ficar chateado com você. O problema é meu, tá? Se eu quero ser santo, o problema é meu. Se eu quero ser impuro, o problema é meu. Se eu quero ter poder, o problema é meu. Se eu quero ser um sem poder, o problema é meu também. Se eu quero comer carne, o problema é meu. Se eu não quero comer, o problema é meu também. Se eu quero ser de Deus, o problema é meu. E se eu quero ser do diabo, o problema é meu. Não se mete na minha vida. Mas Camila, que palavra é essa? É uma palavra que põe um freio no processo de santificação que visa punir o sujo. Eu não estou aqui para punir ninguém. E não tem nível de santidade que me dê respaldo para pisar na cabeça de ninguém. Abre a sua Bíblia aí, Isaías capítulo 65. Conversa com seu irmão, não. Vai lá, Isaías capítulo 65. Enquanto você procura, já vou desenrolando do verso 1 ao verso 5. O versículo de número 1 é uma palavra profética. Isaías está falando sobre a vinda do Messias. E já está falando sobre a rejeição que Israel daria para ele. O próprio Cristo disse: vim para o que eram meus e os meus não me receberam. Porém, todos quanto recebeu, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. De quem ele está falando? Está falando de nós, os gentílicos, aqueles que não eram judeus, mas foram feitos filhos por adoção. Então ele vai dizendo: me revelei para um povo que não me conhecia, chamei pelo nome gente que era abandonada. Ele está falando da gente. O que é que Deus está falando pela boca do profeta? Deus está dizendo que está preferindo gente desconhecida, mas que o reconhecerá, do que gente conhecida que não o reconhece. Ele fala da gente, mas o que me chama a atenção e tem tudo a ver com essa palavra é o versículo de número 5. Dentre algumas frases escritas aí, o que me chama a atenção quando o Senhor fala da conduta que os judeus teriam por causa da lei e por causa de serem filhos de Abraão, eles diriam assim: e vocês que dizem, Deus está falando deles, e vocês que dizem, retira-te e não chegues a mim porque eu sou mais... Não chegues até mim, porque sou mais santo do que tu. Estes são para mim como fumaça no meu nariz e um fogo que arde todo dia. De quem ele está falando? Eu vou repetir. Ele está falando do povo que se acha mais santo do que todo mundo. Ele está falando de uma gama enorme de judeus que não aceitariam o Messias, porque ele não se assentara no trono político de Israel. E por adentrar num jumentinho e não ter aquela aparência de forte rei que lhes restauraria a autoridade de Roma, eles ficam achando então que ele não era quem dizia ser. Então o que ele está dizendo é: vocês não me aceitam porque se acham santos demais. E não aceitarão os outros porque se acham santos demais. Não sou eu que estou falando, é Deus. Então ele diz que a arrogância do povo baseada na santidade, a arrogância do povo baseada na santidade era tão grande que nos corações deles eles pensavam: não chegues até mim porque sou mais santo do que tu. Aí olha como o Senhor corresponde isso.
a Bíblia vai dizer que Deus vê isso como uma fumaça e um fogo que arde nas narinas continuamente. Quem aqui já ficou no meio de um fumaçal que quase não conseguiu respirar? Levanta a mão. Gente, é horrível, a sensação dura até dias. Se a pessoa tiver quadro alérgico, pode ir até para o hospital, precisar ficar no balão de oxigênio, de tão irritante que é. Quem já viveu isso sabe do que eu estou falando. Um dos primeiros sintomas, quando aquele fogo quando aquela fumaça é inalado pelo nariz, é que o olho da gente começa a arder. É uma sensação irritante. E que sensação é essa? Muito mais do que irritante, ela é insuportável. Sabe o que Deus está dizendo sobre esse povo que se acha muito santo? E que não permite viver em paz com outras pessoas, se baseando na santidade? O que o Senhor está dizendo é: para mim vocês são insuportáveis. Você está entendendo que a arrogância baseada na santidade para Deus é insuportável? Eu tenho um conhecido lá no Rio de Janeiro que ele mora do lado de uma vizinha que é cristã, serva do Senhor. E quando ela fica alguns dias sem ir na igreja, que encontra ele no caminho da padaria, ela diz: oi, bom dia, paz do Senhor. E ele diz: oh, bom dia, paz do Senhor. Mas quando ele percebe que ela está num processo de santificação muito grande, indo para a igreja, indo para a consagração, subindo o monte, ele encontra ela no mesmo caminho da padaria. E aí ele diz: bom dia, paz do Senhor. E nesse dia ela passa direto igual um flash. Porque ele pensa: ih, hoje ela está muito santa. Está santa demais, não pode falar. E você pensa: isso é exagero. Exagero não. Exagero não. Quanta gente usando uma saia desse tamanho, não porque gosta, porque é estilo, ou porque aprendeu assim, mas porque quer desmerecer quem usa uma desse tamanho. Quando a gente faz isso, respaldado na arrogância, achando que está agradando a Deus, Deus olha e diz: você está insuportável. Quando a gente quer deixar cabelo crescer, não porque tem propósito ou voto, ou porque gosta, é estilo, mas porque quer mostrar que quem tem cabelo curto não é tão santo quanto quem tem cabelo longo, a gente faz isso achando que está santo. E Deus faz isso olhando para quem está aqui embaixo, dizendo: você é insuportável. É ramaracalabarachéuia. É rebigaça rabachou manácia. A tua santidade não é para ferir ninguém. A tua gravata não pode ferir ninguém. O comprimento do teu cabelo não é para machucar ninguém. O tamanho da sua saia não é para machucar ninguém. É para sua santificação, não é para machucar ninguém. Pega na mão do teu irmão e diga para ele: não seja insuportável. Não seja insuportável. Elevarai Jomanta. Um bigode que vem até a boca. E o bigode é de propósito, que é para não sorrir para ninguém, que é para todo mundo respeitar a autoridade. Não pode, não falo, não rio. Você acha que gente que não é crente quer ser crente vendo gente se comportando assim, sendo crente? São pessoas que, ao invés de atraírem pessoas para si, elas repelem, baseadas na santidade. Não gostam de mim porque eu sou muito santo. Não gostam de você pelo mesmo motivo que Deus te rejeita. Qual? Você se tornou uma pessoa insuportável. A vizinha que não é crente te chama para a festa do filho dela. Quando você chamou ela para vir para a igreja, ela veio. Mas só porque ela não é crente, ela te chama para ir na festa do filho dela. Você não tem que ficar até tarde, você não tem que dançar, você não tem que beber o que você não bebe. Mas faça-me o favor, compra uma lembrança, investe na vida dela. Lembra do dia que ela fez a sua visita? Vai lá, dá um abraço, um beijo na criança. Diz que não pode ficar, mas comparece. Não, eu não vou porque eu sou crente. Você é insuportável. Sua santidade não pode ferir as pessoas. Sua santidade e seu processo de santificação tem que atrair as pessoas para perto de você. Que nós, irmãos, olhe para cá, eu já caminho para concluir. Que nós não sejamos exemplo de pessoas que olhem para a gente e digam: se é para ser crente igual a você, prefiro ficar ímpio a vida toda. Infelizmente, quanta gente já não ouviu isso na própria vida. Mas tem gente que já ouviu alguém sendo referência de bênção e dizendo assim: sabe por que eu não fui crente até hoje? Porque no dia que eu for crente eu vou ser igual a Ruth. Quem aqui já não ouviu alguma coisa de alguém assim nesse sentido? Porque acredita que é crente de verdade, porque atrai. Presta atenção, gente. A nossa veste pura, nosso Espírito Santo e a nossa mente reta não é para repelir as pessoas, é para trazê-las para a cruz de Cristo.
Ele é maracancho. Levante a sua mão e tire alguns minutos para adorar a Deus. Levante a sua mão, abra a sua boca e tire alguns minutos para que Deus te aceite e te receba na presença dele. Levante alguns minutos e lembre-se que ele te aceitou. Levante a mão alguns minutos e agradeça, porque ele te recebeu. Aleluia! 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 Oh, glória! Glória, 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 glória! Glória, 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 glória! Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, a partir do verso 40. Ali nós vamos ver o propósito da igreja que Cristo deseja. E o que é que vai dizer? Perseveravam em comum. Tinham tudo em comum. Perseveravam, perdão, na oração, unanimemente, no partir do pão e na doutrina. Nenhum deles tinha falta de nada. Mas sabe o que me chama a atenção? É que aquela igreja tão santa e tão pura, aquela igreja tão cheia de oração, aquela igreja tão purificada, tão lavada no sangue do Cordeiro, o que me chama a atenção é que a santidade que ela tinha não repudiava ninguém, porque a Bíblia vai dizer: e caíam na graça de todo o povo. Deus não te chamou para fazer cara feia para o mundo. Você faz cara feia para o pecado, você faz cara feia para o diabo que jaz no maligno, você faz cara feia para o espírito da Babilônia. Agora, para as pessoas que são carne e sangue como você, o Senhor está dizendo: cai na graça do povo, mas cai na graça na unção, cai na graça no louvor, cai na graça na oração. Deixa o povo chegar perto do teu louvor, deixa o povo chegar perto da tua oração. Mas não, a gente está chegando num nível de santidade que a gente quer determinar o parâmetro de santidade de cada um. Aí alguém bate na porta que não é hebreu, talvez seja caldeu, e diz assim: por favor, ora pelo meu filho. Aí você que já orou algumas vezes, que já fez alguns convites e viu que a pessoa não resistiu, você diz: eu não oro mais não, porque você não tem compromisso. Ainda acha bonito essa falta de misericórdia e de compaixão. É porque eu não oro mais não, tem que se consertar. Ué, e você acha que ele vai se consertar com você dizendo que não vai orar por ele? Se orando já estava ruim, você acha que deixando de orar ele vai melhorar? Não seja insuportável. Daniel preserva a cabeça do cozinheiro no seu pescoço. Sabe por quê? Meu nível de santificação não matará. Meu nível de santificação fará pessoas viverem à minha volta. Quando eu entrar no processo de santificação, eu não vou jogar ninguém na sepultura. Quando eu me tornar santo como santo é o Senhor, eu vou resgatar pessoas ao meu lado. E mais do que isso, a Bíblia vai dizer que Daniel dá ao cozinheiro o julgamento da santidade. Preste atenção no que eu vou lhe dizer e, se puder, anote isso. Santificação é processo. Santidade é resultado de santificação. A variação da palavra dá diferente significado. Santificação é quando eu estou no processo, é quando eu estou orando, é quando eu estou jejuando, é quando eu estou buscando, sempre no gerúndio, no processo, ando. Santificação é processo. E o que é santidade? Santidade não é processo, santidade é resultado. Ou seja, santidade é o resultado do que a minha santificação alcançou. Quem entendeu, diga eu. Então presta atenção. Segundo parâmetro para a santificação, o Senhor está dizendo: não entre num processo que não gera resultado. Gente, os nossos votos têm que gerar resultado. As nossas orações têm que gerar resultados. Esse jejum tem que gerar resultado. Esse louvor tem que gerar resultado. Esse ensaio tem que gerar resultado. A sua vinda hoje aqui faz parte do processo de santificação. Mas se você voltar para casa do mesmo jeito, não adiantou nada, porque todo mundo vai ver que não gerou resultado. Tem que gerar resultado esse processo. E vai gerar. Olha o que Daniel vai fazer para o cozinheiro. Cozinheiro, me dá só os 10 dias. Depois dos 10 dias, você vê, você julga se a nossa aparência está mais abatida do que a dos jovens que estão à nossa volta. A Bíblia diz que os 10 dias passam, o cozinheiro chega e ele vai dar a avaliação. Quem é o cozinheiro? O cozinheiro retrata o mundo. O cozinheiro retrata alguém que não está no meu universo. O cozinheiro retrata a companhia e as pessoas que eu convivo, que não são crentes, que não adoram a Deus, que não entendem os mistérios, que não frequentam escola dominical.
mas é gente que eu convivo, é gente que eu quero honrar, é gente que de alguma forma eu quero demonstrar que vale a pena ser fiel. Sabe o que Daniel está dizendo? Que é o cozinheiro que vai dar o julgamento. Sabe por quê? Quem julga a gente não é quem está dentro, quem julga a gente é quem está fora. Sabe qual é o nosso problema? Querer que todo mundo julgue como Deus julga. Se você está nessa terra e ainda não subiu, bate o pezinho direito para eu ver que você está aqui. Bate o pezinho direito no chão. Está na terra, não está? Pode parar de bater, presta atenção nisso aqui, ó. Os céus, a Bíblia diz, os céus são do Senhor, mas a terra, Ele deu aos filhos dos homens. Terra é coisa de homem. Sabe o que Daniel está dizendo? Daniel está respeitando o fato de estar na terra. E se eu estou na terra, eu não serei julgado por Deus. Se eu estou na terra, eu serei julgado por homens. Então o que ele está dizendo é o seguinte: a conduta do que eu estou fazendo, quem vai julgar é você. Sabe o que Daniel está dizendo? Daniel está dizendo: cozinheiro, me dá os 10 dias, porque você vai ver o que vai acontecer. Presta atenção, porque eu quero te trazer um esclarecimento. O mundo tem que ver o que está acontecendo. Tem que ver. A Bíblia diz que depois dos 10 dias, o cozinheiro chega. Oh meu Deus, e ele julga que Daniel e seus companheiros estavam melhor. Estavam? Vem comigo para a gente encerrar. Estavam? Eles estavam melhor. Melhor. E isso se deu como, gente? Do jeito que Daniel disse que iria se dar, pela aparência. Ele disse: daqui a 10 dias você volta e veja. Ó, eu quero que você preste atenção nisso aqui. Veja a nossa aparência. Veja a nossa. Veja a nossa. Olha isso aqui, gente. E segundo o que vires, age com os teus servos. Sabe o que ele está dizendo? Você vai nos julgar, e você vai nos julgar pela nossa. Fica com medo não. Vai nos julgar e vai nos julgar pela nossa. Sabe por quê? Porque no mundo nós somos tratados pela forma com que somos vistos. Então presta atenção, que eu já vou cortar da mensagem gente que diz que não está nem aí para o que pensam de você. Gente que adora dar de ombro para dizer: problema, eu não estou nem aí para o que pensam de mim. Está errado. Eu não ligo. Eu não ligo, eu não me importo. Já não está certo. Por quê? Porque o julgamento se dá pela aparência. Você será tratado pelas pessoas pela forma com que você é visto. Visto com o quê? Visto com os olhos. Pare de querer trazer nas pessoas um atributo que não é delas, um atributo que é de Deus. Qual? Julgar sentimento, julgar consciência, julgar mente, julgar coração é coisa de Deus. Porque Davi disse ainda antes que a palavra saia na minha boca: tu já sabes o que eu vou dizer. Só Deus faz isso. 1 Samuel capítulo 16, versículo de número 7. Samuel entra na casa de Jessé. Quando ele olha Abinadab, ele pensa: certamente está diante de mim um ungido do Senhor. Por que ele faz isso? Porque o homem julga pela aparência. Ele vê forte, alto, bonito, é esse o rei. E a voz do Senhor fala com Samuel: Samuel, não unjas, ainda não é esse. Não atentes para a aparência, porque o homem vê a aparência, mas eu, o Senhor, vejo coração. Quem vê coração é Deus. Quem prova sentimento é Deus. E você que bateu o pezinho no chão e disse que ainda está na terra, para de viver na terra como se morasse no céu, porque isso aqui é terra. E quem mora na terra tem que se preocupar sim de que testemunho, de que imagem você está passando para as pessoas que te veem. Irmã Camila, eu não ligo, é um direito seu, só não serve para ser chamado. Você pode não ligar, isso pode não fazer diferença nenhuma para você. Tudo bem, só não vai servir para ser testemunha, não vai servir para estar no palácio, não vai servir para fazer diferença, porque Deus não quer só coração, Deus quer testemunho. Você será tratado pela forma com que você é visto. Dá uma confrontada nesse irmão para ele se ligar no que está acontecendo aqui. Dá uma olhada para ele, do alto da cabeça até a planta do pé. Dá uma olhada. Tem gente que está com vergonha, nem olha. Mas tá bonito. Aqui na minha visão tá todo mundo legal. Então dá uma olhadinha para quem está ao seu lado. Vai, olha aí. Olha aí, olha aí. Não precisa falar agora. Só olha aqui para mim. Essa pessoa que te olhou agora, ela acabou de emitir um julgamento sobre você. Tá bem, tá mal, esse sapato tá combinando com essa roupa. Ih, se fosse eu tinha botado preto. Ih, essa gravata não tá comigo. Ih, não sei o quê. É involuntário, gente, sabe por quê? O pensamento é mais rápido do que a intenção da regra, da verdade. Então a gente pensa logo.
Então você que está pensando aí, não, eu não julgo ninguém, já julgou. Já avaliou, pode não ter dito, mas já pensou. Entenda que você está sendo avaliado o tempo todo. E para de fingir que não está preocupado com isso, porque se você não está, Deus está. Deus quer saber se as pessoas ao olharem para você, lembram dele. Veem ele. Porque essa é a proposta de todo mundo que se santifica. Qual? Ser confundido com o próprio Cristo. Sabe qual é a proposta de Cristo? Não é ser substituído, porque ninguém o substituirá, mas é ser lembrado. Dá uma olhadinha de novo e veja se essa pessoa lembra Cristo. Se o olho dela, se o jeito dela lembra Cristo. Se lembra, pega na mão dela e diz: que bom estar aqui com você. Que bom estar aqui com você. Agora, se ela não lembra Cristo, quando você olha para ela, ela é o retrato de tudo o que se opõe a Cristo. Ela já está vivendo no espírito do anticristo, porque ela não traz lembrança de quem Cristo foi. Presta atenção. Você tem que lembrar a Cristo. Vamos resumir a obra de Jesus, ou o nascimento de Jesus. Quem é Jesus? Jesus é Deus sendo visto. A gente pode resumir assim? Jesus não é Deus sendo visto? É. Agora responda uma coisa para mim. Jesus já existia desde o Gênesis? Jesus já existia desde o Gênesis? Existia. Porque a Bíblia diz que o Cordeiro já está preparado antes da fundação do mundo. Ele já existia ou não existia? Mas era visto? Deus existe antes de existir a eternidade? Existe ou não existe? Existe ou não existe? Mas ele era visto? Não! Não era. Quando foi que Deus passou a ser aceito? Quando foi que ele passou a ser visto? Quando foi que o evangelho ganhou maior propagação? Quando foi que as pessoas receberam maior temor? Quando mediante a pessoa de Jesus Cristo elas receberam a Deus nosso Senhor. Porque o próprio Cristo estando na terra, ele disse: quem vê a mim, vê o Pai. Então o que ele está dizendo é: quer ver o Pai? Olha para mim. Você tem que ser assim. Quer ver misericórdia? Olha para mim. Quer ver o amor de Deus? Olha para mim. Aí alguém diz: é muita presunção. Não é não, é santificação. Quer ver amor? Olha para mim. Então a pergunta é: quando eu olho para você, eu vejo o amor de Deus? Quando eu olho para você, eu vejo paz, ou você é do estilo perturbado? Que fala, que grita, que se mexe, que parece um mosquito elétrico, que não dá paz, que chega no lugar revirando tudo, quando chega todo mundo percebeu? Presta atenção, gente, porque eu estou falando de personalidade moldada segundo o caráter de Cristo. Você precisa se parecer com Cristo. Você precisa se preocupar com a forma com que você se veste. Irmã, mas santificação começa do lado de dentro, mas o resultado é gerado do lado de fora. Eu não entendo uma pessoa que diz que é santo e não liga para a forma com que se veste. Eu não entendo uma pessoa que diz que é santo e não liga se os seios e as nádegas estão aparecendo. Irmã, mas eu sou santo, eu sou crente. O problema é que as pessoas me julgam pela aparência. Eu não sou Deus, você quer que eu te julgue pelo quê? Quem conhece seu coração é Deus. Para de me tratar como se eu fosse Deus. Eu não sou Deus, eu sou gente. E gente julga pela aparência. E Deus sabe disso. Deus sabe disso. A Bíblia diz que Estevão foi visto como um anjo. Viu os céus abertos e viu a Deus. Sabe o que é isso? Deu testemunho até na hora de sua morte. Gente, faz uma reflexão pessoal agora. E pensa, quando as pessoas olham para mim, o que é que elas estão vendo? Faça isso agora, não precisa dar glória não. Eu também não daria glória não. Essa mensagem eu acho que não é nem tanto para glorificar, é mais para a gente pensar mesmo. Pensa aí agora, quando as pessoas olham para você, o que é que elas veem? Um rostinho bonito? A Bíblia diz que Cristo nem bonito era de gentil presença, ou seja, então você não pode ser só um rostinho bonito. Quando as pessoas olham para você, o que elas veem? Uma camisa de grife igual essa? Porque se for isso, a minha chamada é miserável. Agora, se eu consigo transmitir para você na minha aparência algo que vá além das minhas roupas, que está no meu semblante, no meu jeito de falar, na minha forma de andar, se eu comunicar Cristo de alguma forma para você, essa vida já valeu a pena e o processo já gerou resultado. O que Daniel está dizendo é: você vai ver. E a nora de Judá? Olha como a gente é tratado pela forma que a gente se veste. Você pode ter dinheiro. Quantos aqui já viram aquela peça do pregador que chega vestido igual um mendigo? Alguém já ouviu falar? Já, é muito bacana. Ele chega na igreja todo detonado, sujo, todo arrebentado, ninguém dá ideia para ele. Alguns até tentam tirá-lo da igreja.
E aí depois vão perceber que aquele era o pregador da noite. E por que é que a gente trata a pessoa assim? Porque a gente está julgando ele pelo que a gente está vendo. A nora de Judá era prostituta? Não, não era prostituta, mas porque tinha ficado viúva e não queria ficar de fora da parte da sua posteridade, a Bíblia diz que ela torna o seu adorno como o das prostitutas, se veste e desce até o local em que Judá, seu sogro, iria passar, porque ela sabia, passando ele com o carro, e isso sabendo das práticas dele, né? Passando ele com o carro e vendo aonde eu vou estar, ele vai me receber, e aí eu vou conseguir ter um filho. Agora responda, gente, ela era prostituta? Ela era prostituta? Ela era prostituta, mas quando Judá ficou com ela, ele ficou por causa das vestes. Então ao olhá-la, ele pensou, é uma prostituta. Foi tratada como prostituta, mas não era prostituta. Quando o dia amanheceu, ele viu. E quando a barriga cresceu, ele viu, não era prostituta, era minha nora. Mas porque estava vestida como uma prostituta, foi tratada como uma prostituta. Eu preciso continuar pregando, ou já deu para entender? Quer ser tratado com respeito? Se vista com respeito. Quer que as pessoas se dirijam a você com respeito? Se dirija a elas com respeito. Agora a gente vê no nosso meio um monte de gente querendo casar com o príncipe. A pergunta é, tá vestida igual princesa? Irmã, porque eu vou casar com a mulher de Deus. Vai casar com a mulher de Deus como? Com essa barriga para fora? Parado na porta, na calçada, olhando a vida dos outros. Não gostou, coma menos. Quem me sustenta é Deus. Gente, não dá, gente. Tem que melhorar. Eu fecho a Bíblia repetindo essa palavra. Tem que melhorar, porque a Bíblia diz que o resultado da santidade de Daniel melhorou a presença, a figura dele. Sabe por quê? Santidade não abate, santidade melhora. Eu vou repetir isso aqui, eu quero que você grave. Porque hoje, quando você chegar em casa, você não vai escrever conversinha fiada para ninguém no Facebook. Você vai escrever santidade não abate, santidade melhora. Aí você bota hashtag tô de regime. Pronto, já fechamos a noite. Santidade, sede santo como santo é o vosso Pai que está no céu. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. A Bíblia diz que o anjo do Senhor chega para Josué e diz para ele, Josué, começa hoje. Começa o quê? Santifica-te hoje. Por quê? Porque amanhã eu farei maravilha no meio de vós. Sabe o que ele está dizendo? Já visitei o teu amanhã, mas só vou te dar vitória se você começar hoje. Santifica-te hoje. A Bíblia diz que quando o cozinheiro olhou, manteve o regime durante os 3 anos. Sabe por que ele manteve o regime durante os 3 anos? Porque ele viu que com 10 dias, Daniel já demonstrou que estava melhor. Daniel já demonstrou que estava melhor. Vem comigo, Daniel já demonstrou que estava melhor. Presta atenção, gente. A gente não pode ser como os fariseus e como os religiosos da época de Jesus, que ficavam de jejum e iam para a praça bem abatidos, para todo mundo ver que eles estavam abatidos e ver que eles estavam de jejum. Quando eles não queriam comer, eles deixavam bem claro e gritavam na praça que estavam em propósito. Tem gente assim, se vestindo mal para mostrar que não tem vaidade. Não está querendo se santificar, está querendo mostrar que está pagando um preço mais alto do que os outros. Tem gente assim, deixando de se cuidar para mostrar que está sofrendo para ser santo. E quem disse que isso é bíblico? Me mostra onde está escrito. Porque Cristo, quando veio falando de santificação, ele disse, vocês não façam como os fariseus, que vão para a praça demonstrar que estão sofrendo. Mas faz o seguinte, quando fizer o jejum, procura a bacia, lava o rosto e vai com o rosto bem formoso para a rua. Para que ninguém perceba que no seu sacrifício está havendo sofrimento. E aquilo que você faz em oculto, o seu Pai que vem em oculto te recompensará. Sabe o que Deus está dizendo? A parte do sofrimento, deixa em oculto. E qual é a parte que eu mostro? Mostre a parte que ficar. Alguém já viu? Mostre a parte que ficar melhor. Mostra que vir para a consagração te faz melhor. Mostre que participar da escola dominical te deixa melhor, mas não. Vem pelo caminho dizendo,
Mais uma vez, mais uma escola. Mais uma vez daquele jeito. Vou ter que acordar cedo, porque se eu não for, o pastor me liga. Você acha que alguém vai vir assim para a escola? Não vai, porque ele está vendo que quando você vai para a escola, você não fica. Você fica? E você acha que sendo pior, você vai trazer alguém para cá? Não leva mal não, mas eu vou falar. Quer vir para a igreja de qualquer jeito. Eu não estou falando de quem não tem, porque até quem não tem, tem o melhor, porque melhor não é quantidade, melhor é a forma com que eu ofereço. Acerca da moedinha da viúva, o que foi que ele disse? Ela ofertou melhor. O maior aqui quer dizer melhor, porque na verdade teve gente que botou uma quantia maior na oferta, mas que não teve o valor dela. Então o que Jesus está dizendo é que para oferecer melhor não depende de dinheiro, depende de caráter. Não é quanto eu tenho, mas é quanto eu estou disposto a me entregar. Aí o camarada que vem para a igreja de qualquer jeito, ele se arruma para ir para a festa, se arruma para ir para o casamento, mas quando vem para a igreja vem igual um troncho. Uma gravata que não combina com a camisa, um terno todo sujo que já não vê água há 10 anos, não sabe lavar terno. Não, irmã, é porque lá em casa é muita luta. Eu vou te ensinar. O meu esposo, quando eu trabalhava, ele não ficava perturbado não, sempre gostou de andar bonito. Ele pegava o tanque, enchia de água, colocava um pouquinho de sabão em pedra lá, sacudia, deixava o terno de molho, no outro dia tirava, botava no cabide e estendia sem torcer. No outro dia estava limpo e cheiroso. Mas não, gente. A gente está mostrando que servir a Deus pode ser de qualquer jeito, vem com qualquer roupa. Não precisa pentear o cabelo não é para festa não, você vai para a igreja, realmente você vai para a igreja, você vai para um lugar mais santo do que uma festa. Está entendendo? Passa um perfuminho, cristalzinho da Avon, qualquer coisinha. Você acredita que minha avó não tinha perfume, eu não gostava, e ela fazia um perfume com arnica? Você acredita nisso? Não era cheiroso não, mas pelo menos ela tentava. Pelo menos ela dava o melhor. Seu jejum tem que te deixar melhor. Sua leitura da palavra não tem que fazer de você um arrogante, tem que fazer de você uma pessoa mais agradável. Quando você vier adorar a Deus aqui, não pode voltar para casa e na primeira louça que você vê, ou no primeiro problema que seu filho te entrega, começar a gritar e a falar alto, porque ele está vendo que você voltou da igreja e viu que você não voltou melhor. Se segura a parte do sofrimento, faz o quê? Oculta. Só mostra para a família a parte que ficou. Você acha que eu não sei que você tem problema aqui? Você acha que eu não sei que você tem divergência com o ministério? Claro que tem, isso aqui é igreja. Mas se você chegar para casa e só falar mal do pastor, ele nunca vai querer vir nessa igreja nem nenhuma. O que eu faço então, irmã Camila? O sofrimento oculta para você. O sacrifício guarda para você. Quando chegar em casa você diz, rapaz, o culto hoje foi demais. Mas foi muita glória. A menina cantou, eu vou dar a volta por cima. A outra disse que eu vou para o céu. E foi uma glória. O pastor trouxe uma palavra que a irmã Camila vai pregar. Foi tremendo. E aí a pessoa vai olhar e vai ver que todas as vezes que você está em santificação, você gera resultado. E o seu resultado sempre é para... E a Bíblia diz, e Daniel permaneceu assim. Sabe quantos anos Daniel ficou no palácio? Mais de 60. Entrava rei e saía rei, mas Daniel ficava. Entrava servo e saía servo, mas Daniel ficava. Sabe por quê? O que gera recompensa não é ter padrinho. O que gera recompensa não é fazer barganha com Deus. O que gera recompensa é andar em santidade. A minha recompensa não virá por mérito. A minha recompensa virá por santidade. Eliseu era profeta, amém ou não amém? Fazia milagre, amém ou não amém? Operava maravilha, amém ou não amém? Mas quando recebeu a suíte com o candeeiro, a cama e a hospedagem de luxo da sunamita, a Bíblia diz que ela não abençoou ele porque ele era profeta. Não abençoou ele porque ele tinha dom de maravilha. A Bíblia diz que ela prepara um quarto porque olha para ele e diz, marido, eu tenho visto que este homem é santo. Você está entendendo? Quando você entrar no processo de santificação, me perdoe a expressão, mas eu gosto do evangelho simples no populacho. Você não vai precisar ficar pedindo arrego para ninguém. Quando você entrar no processo de santificação, você vai ver que quem te garante é o Senhor. Presta atenção, porque meu apelo é específico. Gente, Deus é bom, quem concorda diga amém. Amém. Ele é maravilhoso, quem concorda diga aleluia. Aleluia. Se é verdade que Ele é cheio de compaixão e cheio de graça, diga graças a Deus. Se é verdade que Ele é bom e a sua benignidade dura para sempre, diga, oh glória! Mas no céu não se canta, Deus é bom e toda a terra está cheia da sua bondade. No céu não se canta, Deus tem compaixão e todos provarão da sua misericórdia. Não.
No céu tem uma canção que é entoada porque é um princípio divino. Qual? Santidade. Deus é bom, diga amém. Mas antes de ser bom, primeiro Ele é santo. Deus tem compaixão, amém ou não amém? Mas antes da compaixão, Ele é santo. Entenda que há um parâmetro. Você pode ser abençoado nessa terra pelo próprio Deus até o dia da sua morte. A pergunta é, quando você morrer, você acha que a sua bondade é que vai te levar para o céu? Você acha que é a sua compaixão que vai te levar para o céu? Irmã Camila, eu sou tão bonzinho que eu sou do tipo que tira a roupa do corpo e dou para o outro. Parabéns, mas ficar pelado não leva para o céu. Não, você está entendendo o que eu estou dizendo? Amém. O que o Senhor está dizendo é, o atributo individual e específico para começar a passar pela porta não é bondade, não é misericórdia. Olha gente, a igreja pode militar em todas as áreas sociais, administrativas, áreas de psicologia, áreas de assistência social, pode fazer trabalhos comunitários, tudo isso é louvável, mas a igreja que sobe não é a igreja da assistência social. A igreja que sobe é a igreja que se manteve em santidade. Quem está entendendo a mensagem, diga eu. Quem está se sentindo confrontado pelo Espírito, diga eu. Isso. Irmã Camila, eu pensei que ia ser uma noite da gente pipocar e rodar e no avivamento, mas a sua alma está assim. Não, irmã Camila, eu estou triste. E já disse o sábio pastor Luiz Hermínio, avivamento não começa quando eu saio alegre com o pregador. Avivamento começa quando eu saio triste comigo mesmo. Porque isso me fará pensar. Eu quero convidar para sair do lugar e vir ao altar de Deus. Mas presta atenção, ouve o convite primeiro. Vai sair do lugar e vai vir ao altar de Deus. Gente que está percebendo que essa noite foi só confirmação de algo que o Espírito já está te falando há alguns dias. Peraí, não sai agora não. Gente que Deus já falou, eu estou querendo um jejum de você, quero falar contigo na madrugada. Você sabe que eu te chamei para ficar melhor, você sabe que eu quero te levar a águas mais profundas. Gente que está ouvindo essa palavra e que já tem um ano que está ouvindo o convite do Espírito Santo. O Espírito Santo está dizendo, e eu vou ser literal porque eu não posso só pregar, também tenho que profetizar. Não é para todo mundo, mas tem gente aqui que Deus já pediu até para mudar as vestes, mas você ainda não conseguiu. Renúncia. Renúncia. Gente que, irmã, Deus está me pedindo algo, eu não sei o que é. Vai ver, pode ser uma coisa que para mim pareça boba, sei lá, um propósito de Coca-Cola. Fica 3 meses sem beber Coca-Cola, 2 meses sem beber... Eu não sei! Mas você que está aqui está entendendo, irmã Camila, eu estou entendendo esse mistério. Eu estou vivendo um contexto que Deus falou comigo, que eu vou ter que cortar. Deus falou comigo que eu tenho que ficar melhor. Deus falou comigo que esse processo vai gerar resultado e é resultado positivo. Deus falou comigo que a minha conduta não vai cortar a cabeça de ninguém, vai preservar a vida das pessoas que estão à minha volta. Irmã Camila, tem um tempão que o Espírito está me fazendo esse convite. Essa palavra só veio confirmar. Quem está sentindo essa confirmação? Irmã, essa semana eu quero começar hoje. Toda vez você deixa para chegar em casa e orar meia-noite e nunca ora, dorme. Não, irmã Camila, eu vou começar hoje, vou começar nesse apelo que a senhora vai fazer na frente. Então sai do lugar e vem para o altar de Deus. Agora pode sair, vir. Não é todo mundo não, gente. É só quem entendeu, quem percebeu. Foi comigo, é isso mesmo, tintim por tintim. Vem para cá, se aproxima mais, chega mais perto. Cadê o baterista? Vai lá, baterista. Isso. Os músicos aí, se posicionem, por gentileza. Ou vem ligado, tá? Vem ligado, vem falando com Deus. Chega mais perto do altar, chega mais perto. Chega mais, que o pessoal possa chegar. Isso. Oh, aleluia. Como quem suplica, como quem precisa da... Como quem suplica, como quem precisa da misericórdia de Deus, como quem reconhece que não está conseguindo sem Deus. Senhor, eu preciso. Sabe o que você vai fazer? Você vai começar a confessar as suas fraquezas. Não é para dizer, Deus, eu quero. É para dizer, Deus, eu sei que eu sou fraco, me perdoa. Eu estou tentando, eu não estou conseguindo, me ajuda, me perdoa. E como quem suplica, você vai levantar assim a sua mão, ó. Não levante muito alto para que você não se canse, não. Seja constante. Levante numa altura que você consiga se segurar nessa oração. Isso. Eu vou contar de 1 até 3. Presta atenção, gente. São 10 para as 10. Sua mente vai começar a ficar cansada. Você já quer ir embora. Não é porque você não é crente. É um processo natural de quem passa mais de 2 horas num culto.
E pensamentos aleatórios vão começar a vir na sua cabeça. Será que eu apaguei o fogão do gás? Será que o bujão de gás? Será que o fulano já chegou em casa? Pensamentos aleatórios. E isso atrasa a oração, porque a gente tem que ficar rebobinando a oração toda hora. Então o que você vai fazer agora? Eu vou contar de 1 até 3. Não é hipnose não. Isso aqui é concentração para a gente ter fluxo na oração. Eu vou contar de 1 até 3. E quando eu disser 3, você vai lacrar o teu olho e não vai abrir por nada. E de olho fechado você vai se concentrar, porque de olho aberto, até o meu andar no púlpito te desconcentra. Então quando eu disser 3, você fecha o olho. E é propósito, você não abre. Começa agora. Você vai começar agora. Você vai fechar o olho e você vai dizer para Deus o que você quer fazer. Senhor, eu quero mais santo. Se tiver alguém que você quer cortar relacionamento, você não sabe como, Senhor, me ajuda, toma a frente, eu não sei o que fazer. Vai apresentar diante de Deus. Se é algum pecado que você tem e você quer deixar, irmã, eu não consigo, eu visito site pornográfico, ou eu vejo revista, ou eu faço aquilo que eu não sei o que é, mas você e Deus aí. Você vai fechar o olho e vai dizer: Deus, eu quero deixar esse pecado. Eu não quero mais viver isso. Eu fico com uma, eu fico com outra, eu não quero mais. Você vai denunciar isso diante de Deus em espírito de súplica. E o seu processo começa hoje. Seu processo, quem está entrando de regime hoje, diga eu. Quem está começando o regime espiritual, diga eu. Eu conto 1, é 2, é 3. Fecha o teu olho e começa a orar. Comece a orar. Apresente uma oração diante de Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, esse teu povo está aqui. Não está diante de mim porque eu não tenho o suficiente, mas está diante de ti que tudo pode. Senhor, ajuda esse teu povo a seguir, a demonstrar para o mundo que a tua presença na nossa vida não nos deixa pior, não nos deixa arrogante, mas nos deixa melhor. Nos ensina, Senhor, e nos ajuda através da tua graça, da tua simpatia, da porção do teu Espírito, a atrair pessoas, Senhor, que se mantenham salvas através do nosso propósito. E mais do que tudo, nos ajuda a entender que esse sacrifício é pessoal. Eu não estou aqui para controlar a vida de ninguém. Eu estou aqui nesta noite com estes teus servos para pedir que tu nos ajude a controlar a nossa própria vida. Nos dá uma direção, tira todas as distrações, tudo aquilo que tem nos impedido. Se a rede social tem nos impedido, nos dá uma direção. Se a televisão tem nos impedido, fala conosco. Se algumas amizades têm nos impedido de ficar na posição, de ficar na medida que tu queres que nós fiquemos, tira, Senhor, de nós. Queremos cortar. Queremos cortar toda prática, todo vício. Queremos cortar toda iniquidade. Queremos cortar todo mal, Senhor. Todo mal pela raiz. Queremos cortar. Queremos cortar tudo que prejudica a nossa comunhão. Vai jogando por terra agora toda mentira, todo vício da mentira, todo erro, toda língua maledicente. Começa através da minha vida, eu preciso de ti. E vai sobre a vida do teu povo, restaurando, dando força. Nos ajuda a começar nessa semana propósitos que te agradam, métodos de santificação que geram resultados para melhor. Faz desse crente um crente melhor, faz desta mulher uma mulher melhor, faz deste jovem alguém melhor, um pregador melhor, um servo melhor, um pai melhor, uma mãe melhor, um filho melhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.